Vamos lá a todos, como vocês estão? Espero que todos bem. Meu nome é Priscila Monteiro, sou doutoranda. Vim apresentar o primeiro capítulo da minha tese, intitulada especialmente para esse simpósio como O POP Impopular, o silêncio global dos poluentes orgânicos persistentes, POPs, em morcegos. Esse trabalho é orientado pela professora doutora Helena Bergalo e co-orientado pelos doutores Rodrigo Meire, da UFRJ, e Elizabeth Lourenço, da UERJ. Bom, falando um pouco de mim, eu sou formada em Ciências Biológicas pela UERJ, tenho mestrado em Ecologia e Evolução e sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação de Ecologia e Evolução. Sou integrante do Laboratório de Ecologia de Mamíferos e desde a graduação eu desenvolvo trabalhos que envolvem mamíferos e ecologia. E também busco ter alguns fins de educação ambiental e de divulgação científica. Para isso, eu desenvolvo jogos didáticos para esses fins. Faço parte também do projeto de extensão da Rural, Morcegos na Praça, e sou administradora das páginas de divulgação científica Profissão Bióloga no Instagram e no Facebook. Bom, agora falando um pouco, sobre a temática, o que são POPs? Infelizmente, não é uma cultura pop ou uma música pop. Pop, nesse sentido, é algo ruim. A sigla significa poluentes orgânicos persistentes, que são substâncias majoritariamente de origem antrópica, sendo classificados em dois principais grupos, o de origem industrial e pesticida. São substâncias que possuem algumas características, como alta estabilidade, baixa capacidade de degradação, e por isso ficam muito tempo no meio ambiente. E ela também bioacumula nos organismos vivos, principalmente nos níveis tróficos mais altos, que é o que a gente chama de biomagnificação. E eles gostam de gordura, então são lipofílicos, acumulam em tecidos gordurosos, sendo toxicologicamente preocupantes. Uma outra característica, dessa alta estabilidade é que elas percorrem longas distâncias, Podem ser transportadas tanto pelo ar, quanto pela água, quanto por espécies migratórias. Então, ocorrem tanto em ambientes terrestres quanto aquáticos. Por isso tudo, ela é de preocupação a nível global, porque ela ultrapassa as barreiras dos limites entre os países. Inclusive, já tem estudos que mostram uma relação das concentrações desses poluentes com alguns problemas de saúde, como alterações hormonais que levam à infertilidade, alterações nos sistemas renais, imunológicos, neurológicos, obesidade, diabetes e até câncer. Mas por que ver esses poluentes em morcegos, Além de serem lindos e maravilhosos, os morcegos são abundantes, ocorrem em quase todo o planeta, tem mais de 1.400 espécies e tem diversos hábitos alimentares, A gente tem morcegos que se alimentam de peixes, de frutas, de insetos, de néctar, de outros morcegos, inclusive de outros vertebrados. Então, esse GIF aqui mostra exatamente essa grande diversidade que a gente tem. Sem contar a longevidade. A gente tem registros de morcegos com mais de 40 anos, que tem bastante tempo de bioacumulação, que a gente já falou um pouquinho. E com esse diverso hábito alimentar, eles desempenham papéis importantíssimos no ecossistema, como a dispersão de sementes, a polinização de plantas, o controle de pragas, principalmente em áreas agrícolas. Aqui a gente tem uma foto de um estômago dessa espécie aqui, que é o Molossus molossus, um morcego insetívoro desse tamanhozinho, assim, mais ou menos. Esse estômago é quase a metade do tamanho dele, então para ver a quantidade de insetos que eles conseguem comer. E além disso, os morcegos podem ser encontrados em diferentes matrizes, em florestas, cidades, áreas rurais, se tornando assim, então, ótimos biomonitores, que é como a gente chama. Então, o objetivo geral foi realizar uma revisão sistemática sobre a contaminação de POPs em morcegos a nível global. E também tentar identificar quais foram os POPs e guildas alimentares mais estudadas, além dos possíveis impactos na saúde dos morcegos e possíveis lacunas de conhecimento. As buscas foram feitas em novembro de 2020 nas plataformas de busca Web of Science, Scopus e Google Academic, com as palavras-chave Contaminant, Bat,
PCB, pesticide, DDT, organoclorides e persistentes orgânicos poluentes, todas elas em inglês, sem faixa etária de ano. A gente encontrou 1.835 artigos. Aqui a gente tem os critérios de inclusão e de exclusão, sobrando então 61 artigos elegidos. Bom, quanto aos resultados, né? Os POPs mais estudados foram o DDT e seus isômeros, inclusive o DDE foi mais encontrado, porque quando eles bioacumulam no nosso organismo, podem ser encontrados os seus isômeros, né? Os isômeros do DDT, que são o DDD e o DDE, seguido do diodrin e dos PCBs. Esses POPs são um dos POPs mais antigos já conhecidos, inclusive por isso que na minha busca eu coloquei especificamente eles. Por quê? Porque anteriormente eles não eram chamados de POPs, né? Essa terminologia de POPs é um pouco mais recente, é da década de 2000. E então, a fim de buscar todos esses outros trabalhos mais antigos, eu especifiquei sobre esses, que eram os que tinham mais conhecimento até um tempo atrás. Esses POPs, como eu falei, né, já são bastante antigos e conhecidos, então, mas ainda tem alguns países que utilizam esses POPs. O DDT, principalmente, para o controle da malária. Ele foi largamente, né, usado, inclusive virou verbo, né, detetizar. Então, a gente vê que mesmo depois de anos, né, sendo utilizado, sendo banido, e até a maioria do globo, a gente ainda consegue vê-lo no meio ambiente, tendo trabalhos até relativamente recentes, tendo contaminação deles. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente não encontrou nenhum trabalho levando morcegos e DDT. Bom, os Estados Unidos foi o país que liderou, né, as publicações com essa temática, sendo o primeiro em 1995, com 33 artigos. O DDT, por exemplo, que a gente vem discutindo, foi banido nos Estados Unidos na década de 70, só que ainda são encontrados relatos lá. E, inclusive, é utilizado o DDT, dependendo do estado, dependendo da autorização da vigilância sanitária para o controle de pragas, enfim, no geral. Então, é um alerta, né, que a gente tem que ver que mesmo depois de tanto tempo, mesmo com uma grande quantidade de estudos, né, ele ainda aparece. Aqui no Brasil, nós tivemos 2 trabalhos, né, que levaram POPs e morcegos. O primeiro do Brinat em 2016 e o da Oliveira em 2017, todos os 2 com o endosulfan e com artibeus literatos. Só que foi com uma exposição aguda, que a gente chama, é quando o pesquisador vai no meio ambiente, pega o morcego, coleta, leva para o laboratório, injeta as doses neles, né, e vai vendo assim algumas alterações fisiológicas. Com contaminação, né, crônica, a gente ainda não viu. Com exposição crônica, não tem ainda nenhum trabalho aqui no Brasil que fale disso. A guilda alimentar mais estudada foi a insetívora, com essas 2 espécies daqui aparecendo mais, que é a Tadaria brasiliensis e o Epitessus fuscus. A guilda alimentar, como eu já havia falado também, insetívora, né? Ela tem a maior tendência de bioacumulação por ingerir uma grande quantidade de alimento, principalmente a nível os próprios pesticidas, mas faz-se necessário, então, a gente ver outras guildas alimentares para ver como está esse comportamento, né, em outras guildas. Os órgãos ou parte do corpo mais estudada foi, nessa ordem, né, sendo a carcaça primeiro, o cérebro, o fígado e o guano. O que é legal ver por órgão ou por parte do corpo, porque ele pode te indicar um tempo de exposição de contaminação diferente. Por exemplo, do cérebro é uma contaminação mais tardia, se comparado com o fígado, se comparado com o tecido adiposo, ou até mesmo com a asa. Porque a forma desses animais, né, de se contaminarem, inclusive da gente, é ingerindo água contaminada, alimento contaminado ou a exposição direta. A contaminação na asa, por exemplo, pode mostrar uma exposição direta. Quanto ao guano, é a parte que é excretada, porque parte desses poluentes também podem ser excretados. Então, é bom porque é uma metodologia não invasiva,
mas você precisa de uma grande quantidade de guano, né? Um local que tenha uma grande quantidade de guano, e ele também te dá o que está sendo excretado, não o que está sendo bioacumulado no organismo. Quantas metodologias a gente identificou que não tem uma padronização? Então, isso dificulta a gente comparar outros trabalhos, o que é de extrema importância devido à grande preocupação a nível global, né? Imagina você ter um trabalho comparando os Estados Unidos, que proibiu o DDT na década de 70, o Brasil, que proibiu em 2000, e na África, em algum país da África, que ainda não proibiu. Seria muito interessante, né? Então, a gente, né, percebeu essa falta de padronização, que dificulta as comparações. Quanto à saúde dos morcegos, a maioria dos trabalhos só via a contaminação, né? A quantidade de determinado POP em determinada espécie, em determinado órgão. Não conseguia fazer alguma relação quanto à saúde. A maioria dos trabalhos que a gente conseguiu ver que tinha relação quanto à saúde, inclusive o brasileiro, que eu já citei, foi com aquela exposição aguda, né? Dando doses, injetando doses e vendo ao longo qual seria a resposta. Bom, mas desses trabalhos que conseguiram ver a saúde, alguns deles viram a resposta oxidativa do fígado e no rim, em que tinha essa resposta aumentada, mesmo em baixas concentrações de POPs, o aumento da taxa de metabolismo, o que é preocupante, já que esse grupo, né, já tem um metabolismo acelerado devido ao hábito de voar, a morte súbita em refúgios, que leva a um declínio populacional local, né, dependendo da espécie, dependendo do local, isso é grave, que podemos levar em consideração que uma extinção ocorre, primeiro, localmente, né? Então, isso tem que ser analisado. E a contaminação através da madeira de puleiro, porque alguns madeireiros usam produtos pesticidas, né, inseticidas em suas madeiras, por exemplo, para evitar o cupim. Então, o morcego, ao ficar ali empendurado, consegue ser contaminado por esse pesticida, o que é muito interessante. Além da biomagnificação, que foi realmente comprovada, né? Então, como conclusão, a gente tem alguns estudos, né? Está caminhando ainda, mas bem lentamente. É um trabalho que precisa ser bem chamada a atenção, porque a preocupação é a nível global, né? Não só em morcegos, mas principalmente em morcegos, devido a todo o seu papel, né? Então, mais estudos relacionados principalmente à exposição crônica e seus potenciais impactos à saúde dos morcegos devem ser vistos com atenção, né? Uma grande lacuna de conhecimento, principalmente, então, em regiões tropicais, né? Que tem em sinergia com outras alterações antrópicas que os morcegos vêm sofrendo, né? Inclusive, nas regiões tropicais possui a maior diversidade de morcegos. No entanto, há esse grande déficit de estudos de bioacumulação. Falando aqui do Brasil em especial, né, que é um dos países que tem maior consumo, né, de agrotóxico. Então, faz cada vez mais necessário estudos relacionados a essa biocontaminação. Os morcegos, então, desempenham papéis ecossistêmicos essenciais para o equilíbrio do meio ambiente no qual nós mesmos estamos inseridos. Então, é de extrema importância a gente ver, porque eles podem estar sendo silenciados, né, de forma gradativa, assim como a contaminação ocorre, e a gente pode estar perdendo esses papéis essenciais que a gente necessita que os morcegos desempenhem. Então, aqui tem algumas referências. Eu agradeço a todos pelo apoio, né? Esse projeto está se iniciando agora, né? Inclusive, a gente tem amostra, se você deseja fazer parte, né? Parceria, entre em contato. Agradeço o financiamento da Bet Conservation, da SBEC, do CNPq, da FAPERJ. E obrigada a todos pela atenção, obrigada por esse simpósio, que a gente faz cada vez mais necessário, né? Discutir ecologia e conservação com o crescimento, né, e as alterações antrópicas. Muito obrigada.